tua página, né, Jonas? Isso. Então, gente, estamos ao vivo para conversar mais uma vez com todas e todos sobre temas muito importantes para o nosso povo trabalhador, povo brasileiro, que tem muitas dificuldades. Nós temos vivido com esse tal de Bolsonaro uma dificuldade enorme em todas as políticas. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com meu amigo Regis, que é vereador de Santa Rosa, socorrista, servidor público, vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Rio Grande do Sul, sindicato muito de luta, e também vice-presidente lá do Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores do município de Santa Rosa, um servidor público que foi eleito, escolhido pelo povo de Santa Rosa para representar os anseios da cidade lá na Câmara de Vereadores. Tem feito um belo trabalho. Santa Rosa, que é uma cidade de muita luta, uma cidade que avança muito e mostra a necessidade de avanços para toda a região, os chamados celeiros, né? Missões. Eu sou daí também, alguns me conhecem, talvez, né? Eu sou de Catuípe, cidade pequenininha, perto de Santa Rosa, mas é também de luta. E aqui em Porto Alegre nós estamos numa peleia, Regis. Os caras querem destruir o SUS, enfim, o SUS para eles é objeto de dinheiro, ganhar, dar lucro. Então eu tenho a satisfação enorme de estar podendo conversar contigo e quero te passar a palavra para tu falar aí para nós um pouco como está toda essa luta de vocês na Câmara, como é que estão os recursos, né, da prefeitura, como é que está esse governo aí, como está, enfim, as finanças, como é que está a tua luta como vereador, também contar um pouco para nós. Aqui a gente fica dia e noite na rua, eu vejo que tu também está dia e noite mexendo numa coisa, na outra, a população pede socorro em todas as frentes, né? A gente que é sindicalista entra no parlamento, mas aí daqui a pouco já aparece um monte de outras pautas e que a gente não pode abandonar, tem que acolher. Mas que felicidade conversar contigo, meu amigo. Passa a palavra. Muito boa noite, vereador Jonas. Primeiro, te agradecer pelo convite, né, de participar aí contigo. Já te agradecer novamente pela recebida aqui que tivemos aí em Porto Alegre, no seu gabinete, toda a equipe, né? Pessoal maravilhoso aí que nos recebeu tão bem. E realmente, né, Jonas, a gente vem fazendo aí um trabalho enorme, né? Você sabe o que é ser oposição, né? E o que acontece? As pessoas nos procuram, né? As pessoas nos procuram para fazer as denúncias, as pessoas nos procuram para trazer essas demandas, porque muitas vezes a situação ela não encaminha, né? Se o gestor já não faz, os vereadores da situação eles já não fazem esses encaminhamentos. Então, a gente sempre diz que nós na oposição, né, Jonas, a gente tem um trabalho em dobro, além da gente representar todas aquelas ações lá que a gente se comprometeu lá em campanha, que as pessoas nos apoiaram, os próprios servidores públicos que tanto nos apoiam e que tanto precisam dessa defesa. A gente tem toda uma comunidade, né, Jonas, que muitas vezes não recebe aquele atendimento que é preciso. Então, você diz muito bem aí, eu também, estando junto nas duas entidades sindicais, no Sindicato dos Condutores da Ambulância do Estado do Rio Grande do Sul e aqui no Sindicato dos Municipários de Santa Rosa, o ataque é muito grande, né? O ataque desses que estão no governo, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal, o ataque ele é enorme, Jonas, contra o trabalhador, contra o servidor público. E nós fizemos a defesa do quê? Quando nós estamos defendendo o servidor público, nós estamos defendendo o serviço público de qualidade, né? A partir do momento que nós estamos defendendo lá que não tem uma precarização lá nas condições de trabalho, que o trabalhador ele tenha condições mínimas, que ele tenha uma boa remuneração, nós não estamos defendendo isso só para o servidor. Nós estamos defendendo isso para que ele possa prestar um bom serviço. E essa pandemia, né, Jonas, ela nos mostrou mais uma vez o quanto o serviço público ele é importante. Aqueles que pregam o Estado mínimo, Jonas, a gente não vê mais eles falar isso, né, nesse momento, porque eles se abafaram porque os servidores da saúde, os servidores do SUS, os professores,
eles mostraram o que é o serviço público, SUS, 100% gratuito. O que nós tivemos aqui, Jonas, a gente não vê em nenhum lugar do mundo, né? Infelizmente, o comandante maior não deu as condições para a gente imunizar essas pessoas, para a gente imunizar a nossa população antes. Mas os nossos servidores estão dia e noite, né? Na frente. Nós perdemos muitos colegas pela falta de condições, e esse é o relato, né, Jonas? No momento, é isso que a gente vem passando. Eu acho que a nossa principal dificuldade é o que a gente vem no dia a dia, na Câmara de Vereadores, ouvindo, é sobre o serviço público. E isso a gente vem trabalhando muito forte. Aqui em Santa Rosa nós temos também o governo que está aqui, um governo de direita muito forte, que ele quer privatizar, que ele quer terceirizar, que ele quer reduzir, que ele quer chegar ao final do ano com milhões em caixa, muitas vezes imaginando que está lá gerindo a sua empresa. Quando o serviço público, pessoas que estão aqui acompanhando, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, chegar no final do ano com o dinheiro no caixa, é porque faltou aplicar em serviço para a comunidade. O serviço público ele não é para dar lucro. O serviço público ele é principalmente para atender a comunidade que mais precisa. E tu sabe, Regis, isso aí que tu está falando é uma vergonha, porque aqui em Porto Alegre a assistência social, por exemplo, devolveu dinheiro. Tu acredita nisso? Devolveu recursos, assistência. E a saúde aqui, quando era só pública, quando não tinha terceirizado a atenção básica, aqui eles terceirizaram os postos de saúde. Poucos são públicos. A maioria, 80%, é tudo privado. Antes era 8 milhões, passava por mês, Instituto Municipal da Estratégia de Saúde da Família. Passava 8 milhões. Agora estão passando 17 milhões por mês e não aumentou o número de equipes. Para onde está indo esse dinheiro? Virou lucro de quem é dono de empresas de saúde, não virou saúde, entendeu? Tanto que tem gente aqui na fila das especialidades quase 2 anos esperando um ortopedista, um cardiologista, enfim. Não falo nem das mulheres, que não tem mais ginecologista na capital. Para tu teres noção, centro histórico de Porto Alegre, a zona central, ali onde tem bastante prédio, mora 45 mil pessoas. Ali só tem um posto de saúde. Santa Rosa tem 73 mil habitantes. E nós temos 45 mil pessoas morando no centro histórico e só tem um posto de saúde. Adivinha quantos ginecos tem ali? Tem uma gineco de 20 horas. Um ginecologista de 20 horas. Para uma população de 45 mil aglomerada em prédios, entendeu? E 1 quilômetro para frente, 1 quilômetro para trás, tu já circulou no centro. Quer dizer, as pessoas precisam que ali tenha 100 horas de ginecologista, pelo menos, para começar a atendimento por ano no ginecologista. Então, estou falando de uma área específica. Então, como é que pode? Era 8 milhões para o público, e para o privado foi 16, 17 milhões, mas não tem médico, não tem técnico, não tem enfermeiro, eles não nomeiam aqui. A questão de uma sanha privatista, claro, eu não posso acusar de corrupção, dizer que tem corrupção, né? Porque eu não tenho provas. Mas eu fico muito intrigado para onde está indo o dinheiro. Eu queria entender. Eles estão pagando quanto? 50 mil de salário para o médico? Um enfermeiro está ganhando 30 mil de salário? Porque se as equipes não aumentaram, virou salário isso. Ou o que virou esse dinheiro? Se antes eu tinha a mesma quantidade de servidores, agora continua a mesma, só que é o dobro. E não dobrou o salário. Pelo que eu sei, diminuiu um pouco. Eu queria até que tu falasse para nós como é que está a estrutura da saúde aí, se vocês têm hospital, como é que está o hospital, os postos de saúde, o próprio SAMU, que hoje eu vejo que vocês buscam muita valorização, e o condutor é um cara que é, muitas vezes, entendido, mal compreendido e desrespeitado. A população, inclusive, desrespeita. Né? Eu vejo muito motorista que, inclusive, não dá espaço, dificulta, as pessoas têm um egoísmo. Imagina, ter vindo uma ambulância, então vocês têm uma dificuldade de trabalhar também, né? Não é simples, e não tem uma valorização salarial disso aí. Não tem um salário, não tem, quando tu olha para uma prefeitura, essa prefeitura valoriza, a outra não valoriza, não tem um norte, é uma luta que vocês estão fazendo no sindicato. Com certeza. Tu sabe, Jonas, que Santa Rosa,
ela é referência em saúde pública para o país inteiro. Né? Nós temos uma mega estrutura de saúde pública em Santa Rosa, que foi construída, né, por muitas mãos, muito tempo. Nós temos aqui uma parte hospitalar aqui que ela é modelo, né, atende toda a região. Ainda levamos algumas especialidades para a capital. Nós estamos todo dia aí na capital. Todo dia tem alguém de Santa Rosa que está com pacientes aí na capital nossos, com ambulância, com veículos, ou que vão com ônibus, né? Mas a nossa luta aqui é o quê, Jonas? A nossa luta aqui é para não acabar com esse sistema. Essa é a nossa briga aqui diária. Por exemplo, aqui nós temos profissionais médicos aqui que eles têm dedicação exclusiva, ou seja, eles se dedicam à atenção básica. Eles estão 40 horas ali na unidade de saúde. E essa é a nossa luta, Jonas, porque assim, ó, todo ano vem ataque contra esse projeto que nós temos aqui, contra esse sistema instituído. Por quê? Porque quer trazer profissionais de outra forma. Né? A gente vê muitas denúncias de muitos locais onde os profissionais não cumprem hora. Ele vem lá, atende 2 horas e vai para atender nos seus consultórios, por exemplo. Isso eu não consigo resolver aqui, lá no meu consultório eu resolvo. Então, isso, graças a Deus, aqui com esse sistema que nós temos, esse problema a gente não tem. Agora, o que nós não temos aqui? Nós não temos profissionais. Por quê? Porque não se valoriza os profissionais. Nós não conseguimos ter aqui, nós não temos um médico por unidade. Nós temos diversas unidades, em cada bairro, não tem um médico por unidade. Nesses últimos 21 meses, 19 meses da Lei 173, Jonas, se chamou só contratados, né? Só gente de contratos, né? Sempre com a alegação de a 173 veda o concurso público. Realmente foi mais uma tragédia do governo federal, isso que congelou os salários, os vencimentos dos servidores públicos, né? E também, nesse momento, não tem como se repor os profissionais. Então, em todas as equipes, se falta profissionais de todas as áreas, principalmente na área médica, é a deficiência que nós mais temos. Nós aqui temos equipes do SAMU, né, instituídas aqui em Santa Rosa, com unidade básica, unidade avançada. Inclusive, eu estou no serviço há 12 anos como condutor, essa é uma das nossas lutas. É o quê? É o reconhecimento dessa categoria. O condutor, ele não é um motorista. O condutor, ele tem cursos especializados, né, Jonas? Ele precisa ter um curso de transporte de emergência, ele precisa ter um curso de suporte básico de vida, um curso de atendimento pré-hospitalar. Para a comunidade entender, o pessoal que nos assiste, o condutor está lá, ele e um técnico de enfermagem. Como vai atender na rua um paciente só o técnico de enfermagem, né? O condutor, ele faz todo o atendimento ali, só o que ele não faz, Jonas, é o administrar a medicação, é o fazer, tu entende? O restante todo ele auxilia. E para você ter uma ideia, o condutor, ele não é nem englobado como um profissional da área da saúde, né? Pasme os que estão nos assistindo, mas o condutor de ambulância, ele não é um profissional de saúde. Ontem nós tivemos aprovação no Senado aí da Lei 2564, aí do piso nacional dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares. Está lá, piso nacional da enfermagem, dos profissionais da área da saúde. E o condutor? Jonas, nós temos condutor do Estado, e aqui eu te digo com muita propriedade, ganhando salário mínimo. Ganhando um salário mínimo, profissionais que têm que investir muito para adquirir o conhecimento, para não conduzir, e não desmerecendo nenhuma profissão. Mas ele ali está transportando vidas numa situação de emergência. Ele está transportando toda uma equipe de saúde, com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem. Ele está no pré-hospitalar, lá na rua, colocando a mão, né? Fazendo a imobilização, auxiliando lá em todo o atendimento. Eu te digo hoje que o nosso estado, que teve uma expansão enorme do SAMU, nós não temos um condutor, Jonas, que não tenha, tu entende, todo esse conhecimento. Uma grande parte desses profissionais, inclusive com formações na área da saúde. Saiu o teu som. Agora, nessa mexida aí, saiu o teu som. Vamos ver se restabelece.
Fala aí, vamos ver. Agora acho que melhorou. Fala aí. Melhorou? Tá um pouco baixo. Agora acho que melhorou. Fala aí. Melhorou? Agora sim. Não vou me mexer mais. Não me mexo mais. Vamos lá. Né? Então, é uma categoria, né, Jonas, que ela está muito desvalorizada. E sem falar, principalmente, aí dos servidores, então, dos profissionais estatutários, os condutores de ambulância dos municípios. Jonas, quando muda o governo, o que se faz? Se tira todos aqueles profissionais que têm ali 15, 20 anos na ambulância, que o município investe dinheiro público, paga formação para eles, e o outro gestor faz o quê? Coloca o cara no caminhão do lixo, no caminhão do pinche, no caminhão lá da sinalização. Então, nós precisamos, e isso nós temos cobrado muito, e eu tenho certeza que tu vai apoiar também com os nossos deputados, nós precisamos regulamentar a profissão. Nós precisamos que essa categoria seja reconhecida como profissional da área da saúde. Isso aí é fundamental, Regis. Fundamental. Reconhecer que as pessoas trabalham e o seu trabalho tem valor. Hoje mesmo eu falava na tribuna, nós estávamos ali, aprovamos um projeto que garante mais um tipo de licença para os servidores públicos. E muitas vezes não querem aprovar, dizem que é benefício demais, é penduricalho, não sei o que. Nós aprovamos só uma licença, não aprovamos gasto de dinheiro, nem nada, nem investimento, que deveria o servidor público ser muito valorizado, porque quando ele se aposenta, ele sai sem fundo de garantia. E quando a pessoa sai de uma grande empresa, sai com 30, 50, 100, 200 mil reais no bolso, compra uma casa, compra uma boa propriedade quando se aposenta. Quem esses caras que trabalham na área, né, empresarial, saem assim. Isso eles não valorizam. O servidor público sai com uma mão adiante, outra atrás. Esse é o servidor estatutário. E aí a gente vê que temos que lutar sempre pelo mínimo, piso. É uma vergonha isso que está falando, isso é geral. Vejam bem, gente, Regis, ele é vice-presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias do Rio Grande do Sul como um todo. Tenho muita saudade do Paulo Rogério, Regis, foi um grande lutador, infelizmente morreu precocemente, né, acometido do câncer. Verdade. Mas era um lutador. Eu fiz muita greve com ele aqui no município, aprendi muito com ele. A gente dividia a fila da fala, todo no nosso sindicato Simpa tinha sempre 12 vagas. Estava sempre eu e ele ali fazendo as falas. Na época nós éramos oposição ferrenha à direção do sindicato e depois acabamos ganhando o sindicato. Infelizmente, né, nesse transcurso ele veio a falecer. Mas deixou um legado, que é essa luta por vocês terem valorização, ser reconhecidos. É um absurdo o cara saber conduzir ambulância e depois ser jogado para isso que você está falando, caminhão disso, caminhão daquele outro. É um desperdício. Isso aí é porque quando a política e os interesses politiqueiros falam mais alto, não pode. Por isso que é a importância do servidor público, com estabilidade, concursado. Eu e tu brigamos muito por isso, porque tem que ter concurso. Aí as pessoas dizem assim, não, mas daí não posso demitir, não sei o quê. Claro, tu vai proteger as pessoas. Tu investe no servidor para ele ser condutor de SAMU. Ele sendo estável, sendo condutor, tendo especificidade, sabe? Tudo delineado do cargo e função. Tu protege ele dos interesses politiqueiros. Sempre tem políticos bons e ruins. Sempre tem gente que erra mais do que acerta e mesmo assim permanece na política. Olha o Bolsonaro. 28 anos no Congresso Nacional sem fazer nada. E ainda um giro ele virou presidente. O cara não fazia nada. Como é que virou presidente? Com a banalização da política. E está lá fazendo politicagem. Todo dia é uma bravata, uma bravata. Só na área de habitação, que não é a nossa discussão hoje, eles cortaram 99,5% do orçamento do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, não tem mais produção de casas de habitação de interesse social para a população. E nisso tudo, a gente fica discutindo, fica lutando contra esses caras, e essa valorização que a gente busca para os servidores é contra esses, que usa a política para o seu interesse. A política para crescer, enriquecer, são lobistas. Tem gente que ganha propina, ganha dinheiro. Olha os escândalos que tem essas empresas, essas organizações sociais, eles chamam, mas não é organização de quadrilheiro.
que vão operar a saúde para ganhar dinheiro, vendendo e botando prótese onde nas pessoas que não precisam, entregando remédio e porcarias de laboratórios que não precisam ser entregues, mas eles ganham, né? Tem o lobista, tem um cara que vai lá e diz, daqui a pouco tem um monte de gente receitando remédio numa máquina e da outra não. Isso é um escândalo no Brasil afora. Sem contar os desvios diretos, né? Desvios diretos. Quando vê, o cara faz um contrato terceirizado, como aconteceu em Canoas, e vários parentes de políticos trabalhando na empresa que foi contratada pelo município. O que é isso? Isso é a malandragem. Então, eu queria até que tu falasse um pouco para nós como é que está a situação hoje, o que Santa Rosa precisa, porque Santa Rosa, como tu falou, ele é um polo. As pessoas vão aí consultar, vão aí fazer seus procedimentos, né, de complexidade dentro do hospital, mas eu vejo que o governador do Rio Grande do Sul está com um projeto aí que tira dinheiro de muitas instituições. Isso aí vai impactar vocês? Como é que vai impactar o que está acontecendo? Na verdade, esse projeto aí, o que ele faz, né, Jonas? Esse projeto do governo do estado aí, ele tira principalmente recurso dos menores municípios, dos municípios mais pequenos, entendeu? Os municípios aqui ao redor, eles vão sofrer, porque eles vão perder muito serviço. Santa Rosa será um município que vai receber esse recurso, né? Mas é uma preocupação nossa também, nós temos que nos preocupar com todos, né? Um exemplo é o contrato da Corsã, que querem privatizar. Quando privatizar, Jonas, as empresas vão querer o quê? Vão querer aonde dá lucro. Tu acha que alguém vai querer assumir o saneamento de Tucunduva, por exemplo, que não tenha lá o saneamento básico, que tem que fazer toda a infraestrutura? Não vai, né? Então, é isso que está acontecendo nessa situação, nesse novo contrato da saúde. O que está se fazendo? Principalmente está se tirando dos menores municípios, está se colocando nas referências, né? Santa Rosa irá receber mais recursos, mas irá vir mais gente para cá. As pessoas da região, quem era atendido tal especialidade lá em Três de Maio, lá em Tucunduva e outros municípios, vão ser atendidos aqui, né? Então, tem essa situação. Você falou muito bem aí dos contratos, né? E o porquê essa luta, Jonas, que nós temos do concurso público. Porque o concurso público não entra ninguém pela porta dos fundos. Quando um político quer assentar os seus, de que forma ele vai fazer? Com as empresas que assumem esses contratos, né? O cara lá assumiu o contrato, viu? Mas eu tenho esse para te indicar para colocar a trabalhar. Jonas, não existe ninguém que vai assumir um contrato aí em Porto Alegre, que você deu um exemplo, para gerir uma unidade de saúde que não seja para ter lucro. O cara vai economizar na seringa, vai economizar na agulha, ele vai economizar em tudo. O que a empresa quer? Ela quer o lucro. Então, é esse cuidado que nós temos que ter quando se entrega tudo para a iniciativa privada, né? Mas nós não temos condições. Só um pouquinho. O Brasil investe 3%. 3%. Cara, os outros países que as pessoas ganham muito mais, que tem plano de saúde muito mais, investe 6% do PIB. O Brasil investe 3%. Né? Então, na verdade, o que acontece? Os profissionais da saúde, eles fazem milagre. Nós aqui em Santa Rosa, para te ter um exemplo, vem a ampola vem aí de 5 doses de vacina, se administrou 6 doses. Sabe por quê? Porque se fez com a agulha diferente, não teve aquela perda ali da agulha e tudo mais. Até nisso se teve o entendimento para se conseguir vacinar mais pessoas e proteger mais pessoas. Tu acha que se for na iniciativa privada vai ser de que forma, Jonas? Né? Com certeza não vai ser assim. Quanto mais a ampola sair, mais recurso vai ter que vir. Infelizmente, é isso. Agora, o que acontece? Por que a comunidade é contra o serviço público? Só é contra o serviço público aquele que não passa no concurso público. Aquele que quer uma indicação. E, geralmente, esses são cargos em governos. Né? Geralmente, esses são cargos. Nós, aqui em Santa Rosa, a gente luta, enquanto entidade sindical, inclusive, para que o CC, para que o secretário, para que o diretor, para que o chefe do setor, ele tenha, Jonas, ele seja pelo menos um servidor público, ele tenha conhecimento na área. E não trazer alguém ali
para defender só os interesses do governo, né? Então, eu te digo assim que essa é uma luta diária, né? Se banalizou muito o servidor público, e a gente sabe quando, né? Pós lá o golpe, lá quando se derrubou a presidenta Dilma e assumiu Michel Temer, o que se fez? Se fez um vilão para o país, o servidor público. E a gente sabe que não é isso. Depois disso, se fez diversas reformas, tiramos o direito do trabalhador, né? Com aquela ideia de se abrir mais vagas de emprego. Aonde se abriu uma vaga de emprego? Nós temos aqui uma empresa de ônibus aqui que está contratando por hora. O cara é contratado para trabalhar das 7 da manhã até as 9 da manhã e de meio-dia das 11 até 1 da tarde e de tarde das 17 até as 19, para fazer 6 horas por dia. O cara tem que ir 3 vezes na empresa e ele é contratado como horista. Esse é o contrato dele. Aí te pergunto, aonde que se aumentou empregos? Não tem. Infelizmente, não se aumentou emprego, se tirou renda das pessoas. Nós temos aqui em Santa Rosa servidores padrão 2, que é o nosso menor padrão, Jonas, recebendo o salário básico abaixo do mínimo nacional, abaixo do salário nacional. Aqui na prefeitura também está assim. Não recebem complemento, só alegam, não, o cara tem insalubridade, não, o cara tem um triênio, ele está ganhando acima do mínimo. Insalubridade, triênio, não é salário base. Então, nós estamos numa luta aqui, são 21 meses, vão se fechar agora em dezembro de congelamento, essa lei 173, que todos os prefeitos comemoraram esse congelamento, para eles foi sensacional, né? Porque eles não precisaram repor a inflação, só que agora a conta chegou. Nós não abrimos mão em janeiro da reposição da inflação 2021. Isso é uma vergonha, Regis. Sabe por quê? Porque, eu vou te dizer, da Prefeitura de Porto Alegre não teve crise. Aqui aumentou a arrecadação no ano passado, aumentou, e os caras foram beneficiados com essa lei nacional. Essa lei deveria ser flexível. Se a Prefeitura diminuiu a arrecadação, então proporcional vai ser o reajuste. Agora, se a Prefeitura não teve diminuição, que é o caso de Porto Alegre, ela tem que dar o reajuste. Aqui nós estamos no menor Rosa também índice. Não teve. Olha aí, ó. Aqui nós estamos no menor índice de investimento em RH. Há 5 anos atrás se gastava 48% do orçamento do RH. Agora nós estamos em 40%. Ou seja, se investe menos em servidor público. Isso é um desrespeito, porque é o servidor que está lá no posto de saúde, é o servidor que está no hospital, está na escola, está fazendo o saneamento. O saneamento não parou durante essa pandemia. E estava lá, a Covid no esgoto, como está agora, eles continuam. Não tiveram um adicional de salubridade. Os trabalhadores da saúde deram um abono para eles, tinha que ter um abono, tinha que ter dobrado o salário de quem estava na saúde. Muitos morreram, Regis. Eu acho que aí em Santa Rosa morreu, aqui em Porto Alegre morreu um monte. Tudo que é lugar. Também perdemos gente. Porque o cara estava lá na linha de frente, recebendo o vírus, entende? E ele não podia recuar. E os prefeitos, governador, nem o presidente valorizam isso. Isso é um desrespeito. Nós aqui aprovamos na Câmara, aprovamos um projeto indicativo aqui na Comissão de Finanças. Foi para o prefeito para criar o abono. Está na mesa dele até hoje, desde maio, na mesa dele, e ele não paga. Nós aprovamos. E tem dinheiro a prefeitura para dar um abono para quem trabalhou durante a Covid, para quem se arriscou. Aqui nós não conseguimos, Jonas, nem o grau máximo de insalubridade, né? Lutamos, brigamos, conseguimos o grau máximo de insalubridade só para quem estava nas unidades sentinela, 3 unidades sentinelas que nós tínhamos aqui durante a pandemia. Aonde é a porta de entrada de toda essa comunidade? As pessoas iam para a unidade de saúde, o servidor, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, conversavam com ele, e aí depois encaminhavam para a unidade sentinela. Todos tiveram esse contato. E o que receberam? Nem muito obrigado. Santa Rosa foi campeão em uma das etapas da vacina, de 50 até 100 mil habitantes, Jonas. E o que agradeceram os servidores com aquele recurso que é para vir aí do governo do estado, não sei se já veio ou não veio o prêmio. O que os servidores receberam? Muito obrigado. Né? Então, realmente, é uma desvalorização total, não se reconhece quem realmente salvou
o nosso país, e a gente pode dizer isso no mundo afora, que foi os profissionais da área da saúde. Jonas, nós com o SAMU, nós perdemos paciente Covid dentro da nossa ambulância. De ter que se despedir a família desse paciente, sabe de que forma? De nós descer com esse paciente dentro da ambulância no saco preto, a família não viu mais. Tu entende? E quem fez todo esse trabalho? Você não tem noção do trauma psicológico que tem profissionais de saúde com o que trabalharam. Com aqueles que atendiam 20, 30 pacientes e passaram a atender 300. De ter que dizer para o cara, viu, tá fechado, não tem mais vaga, não tem mais atendimento. Quem está lá na porta da unidade de saúde para dizer que não tem a medicação, para dizer que hoje não tem médico, para dizer que hoje não tem o atendimento? Não é o gestor. Quem está lá no dia a dia é o profissional de saúde. Né? E, infelizmente, valorização zero. Você falou muito bem antes, né? Seletista, o profissional que tem a carteira de trabalho, além daqueles que trabalham na grande empresa, de ter a participação dos lucros, de ter um plano de saúde, de ter um auxílio para a escola. Sabe quem que nós aqui, estatutários, temos, Jonas? Nada. Não tem fundo de garantia. Não tem 40% quando vai para a rua, quando é demitido lá no final da carreira, quando se aposentar. Não tem nada. Nós temos servidores que trabalharam a vida inteira para o município, 35 anos de contribuição, Jonas, e pagam aluguel. Se doaram a vida inteira para a gestão pública e agora não tem onde morar. Então, isso é muito grave, né? Só se tira os direitos. E por que eu estou falando isso? Por causa da PEC 32 que está tramitando, que vai acabar com o serviço público. Ela não vai acabar com o servidor, ela vai acabar com o serviço público. As pessoas vêm e dizem para mim, cara, tu não está contente, vai arrumar outro trabalho, vai trabalhar na iniciativa privada. Eu trabalho na iniciativa privada, sei bem o que é. Trabalho nos dois, de dia num e de noite no outro. No serviço público, alguém tem que prestar aquele serviço. E aquele serviço não é porque ele é gratuito para a comunidade que ele tem que ser prestado de qualquer forma. Ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser pelos melhores profissionais. E para nós termos isso, nós precisamos dar condições, remunerar e dar condições de trabalho para esses profissionais. E até agora eu estou falando da valorização do serviço público, vou mostrar uma adesivinha aqui que a gente tem de luta contra o fim do serviço público, da nossa corrente sindical, do sindicato Simpa, contra o fim do serviço público. E eu queria ler aqui, dar um abraço às pessoas que estão nos acompanhando, Regis. Aqui no computador eu estava olhando aqui, abrindo. O Estevão Finger é enfermeiro, ex-presidente do Sindicato dos Enfermeiros, o Alessandro Rosa, que já foi presidente aí dos sindicatos condutores, grande lutador, grande defensor aqui dos municipais. Tassiana Burchaldi, a Roselane, Iraci Jesus, Elaine Paz, Mari Sandra Ortiz, Edmar Amarante, Beatriz Henrique, Maria Bernadette, Claudete Terra, que também é da saúde, Ronaldo, João Batista Mota, enfim, tantos outros estão aqui conosco acompanhando, Felipe, Zenaide, Léo. Essa luta é uma luta de todos, né, Regis? Por isso que o pessoal está aí assistindo, te ouvindo, o pessoal se programou para nos ouvir, né? Essa luta, ela não é uma luta que é de hoje. Nós viemos, depois de muitos, uma luta forte para ter o SUS. Nós temos que continuar defendendo esse SUS. Tu aí em Santa Rosa, eu aqui em Porto Alegre, cada um faz um pouco e a gente vai juntando forças, né, para resistir, porque não está fácil. O Congresso Nacional, a maioria dos deputados estão comprados, os deputados de direita. O Bolsonaro já fez tanta bobagem, deveria ter caído há muito tempo. O que fizeram com a Dilma foi um crime, a mulher não fez nada, saiu. Esse criminoso, quanto mais está lá apodrecido. Olha os filhos dele comprando mansões e mansões. Aquele guri dele, o filho mais novo, como é que pode um guri já ter uma mansão? Me explique isso aí. A gente luta a vida inteira para comprar uma casinha, comprar um terreno, construir uma casa. Esse é o sonho de toda trabalhadora, todo trabalhador.
Eu estou aí como professor há muito tempo na batalha e a gente sempre, né, correndo atrás do prejuízo, tu também, enfim, como condutor, servidor público. E esses caras entram lá, fazem tudo isso, o Supremo calado, o Congresso calado, comprado. Calado não, porque tem o povo da esquerda lá que está batendo forte, mas é a minoria. Isso aí é uma luta nossa, eu sei que tu aí são 3 do PT, foi o mais votado. Parabéns aí, o povo escolheu bem, não para de trabalhar sempre na luta e agora vai ganhar mais 3 anos de gestão à frente do sindicato de Santa Rosa. Parabéns pela conquista aí da chapa. E queria te passar a palavra para as tuas considerações finais e dizer que nós vamos continuar debatendo em outros momentos, vamos marcar outra live. É muito bom dialogar e nós temos que fazer isso. Os políticos têm que dizer o que pensam, têm que falar o que pensam. E eu fico muito feliz de ser teu amigo, porque a gente não tem medo de dizer que nós somos oposição, apontar os erros. Quando tiver uma coisa boa, a gente bate palma. Mas o problema é que é difícil, é duro, pouca coisa. Eles só querem terceirizar, vender, privatizar. Tudo eles enxergam dinheiro e política não pode ser assim. A política tu tem a honra conferida pelo povo de representar o povo. Olha só, Santa Rosa, 73 mil habitantes. Porto Alegre, 1.500.000 habitantes. É uma honra para nós, são cidades enormes, que está representando a população. Então, e tem gente que não está só para fazer negócio. Aqui na Câmara, eu vejo os caras estão só aqui negociando, é só na base do toma lá da cá. Eles estão nem aí para o povo. Votaram aqui ontem o fim do meio passe para os professores e estudantes. Me diz que uma pessoa representa o povo, representa o trabalhador votando contra o meio passe para os professores. Não é porque eu e tu somos professores, mas é porque todo mundo passa para a escola. Como é que tu não vai estender a mão para o professor? Isso chega a ser indecente. E esses caras estão aí na política, e são maioria, infelizmente. Eles entram na política como se fosse um cargo privado, daí eles privatizam, aquilo ali, sequestram, e aquilo ali é seu durante 10, 20, 30 anos. Esses dias deram uma medalha para o tal de Pedro Simon. Gente, o cara, ele andava assim com a ditadura, foi um governador inimigo do serviço público, ele deixou os professores 90 dias em greve, foi senador, nunca fez nada. Estão dando medalha para o cidadão. Eu daria uma medalha para ele por durar tanto tempo na política sem fazer nada, né? Soube enganar bem o povo, mentir bem. Então, a gente, infelizmente, esses políticos clássicos, eles estão por aí e nós estamos para enfrentar eles. É isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Eu vou te passar a palavra, Regis, para as considerações finais. Então, vamos lá, né, João? Nós aqui também estamos, tu entende, estamos, vamos dizer assim, na resistência, né? Porque de 15 vereadores aí, nós somos 5 oposição e 10 situação. Então, para te dizer assim, o prefeito, desde o primeiro dia até hoje, ele não sentou conosco, oposição. Ele senta com os 10 vereadores dele da situação, senta com eles, acerta e eles vêm para casa e passa o rolo. Agora, o que acontece é que muitas situações que nós denunciamos, né, que ele aprova na pressão dentro da Câmara de Vereadores, e depois acaba ficando feio para eles, porque daí o Tribunal de Contas aponta que não é para fazer lá, e eles aprovaram na casa e ele não faz, né? Fica feio para os vereadores. Mas o que nós fizemos, Jonas? Nós, inclusive, estou aqui com 2 projetos de lei aprovados, e o último foi rejeitado e na última segunda-feira. O que nós fizemos? Nós publicitamos, né? Nós damos os nomes para a comunidade, é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então as pessoas cobram, né? E eu acho que tem que ser dessa forma. Não existe mais aquela situação de aprovar as coisas no apagar das luzes. Vamos fazer uma sessão até a madrugada aí que ninguém vai acompanhar para saber quem votou em quem. Isso aí não existe, né? Terminou a sessão, todo mundo acompanhando, todo mundo assistindo, e após isso as pessoas têm que saber quem votou a favor de terminar com o serviço público, quem votou a favor de não dar reposição do servidor público. É dessa forma. E nós, Jonas, eu te digo aqui mais uma vez, eu muito critiquei a política. Você muito criticou a política. E é por isso que nós nos colocamos à disposição. Nós temos que chamar as pessoas de bem. O que a gente vê no meio da política não tem explicação. E nós falamos aqui hoje à noite, né, Jonas? O porquê que eles estão na política. Como eles estão na política? Por causa desses contratos e todas essas situações e o dinheiro que investem nas campanhas. Infelizmente, eles ficam 4 anos sem trabalhar porque depois eles sabem que, de alguma forma, eles vão se eleger.
Então, a comunidade tem que aprender a olhar, a verificar, acompanhar quem lhe representa. Tem uma turma aí da direita aí que os caras tiram 3 palavras no ar. E é de cima a baixo, é no federal, estadual e municipal, eles têm 3 palavras. Né? As 3 palavras que eles atiram, que nenhuma eles fazem, né? Mas é as que eles marcam aí para a comunidade, e a comunidade muitas vezes acha que são os que estão acabando com o serviço público, são os que mataram mais de 600 mil pessoas nessa pandemia. Porque se não fosse essa tropa, eu tenho certeza que nós não tínhamos perdido a metade dessas pessoas. Eu tinha certeza disso. Mas enquanto falaram que era uma gripezinha, enquanto falaram que vacina não adiantava, tem uns que vão para frente da Câmara aqui fazer manifestação contra a vacina, que são contra o passaporte vacinal. Paciência, ficam em casa, sem problema nenhum. Eu acho que agora é o momento de ficar em casa. É isso? Fechamos, Jonas. Eu vou lá que nós temos... Beleza, vai lá que eu sei que tem um compromisso lá, posse do sindicato. Um grande abraço para ti, para todo mundo aí que está sempre contigo na luta. Vamos seguir firme. Outra hora vamos fazer um outro diálogo. Gente, um abraço a todas e todos. Compartilhe essa live para a gente saber quem defende o servidor público, quem defende o serviço público para o povo. Nós precisamos espalhar as boas ideias, porque os criminosos estão no poder. Eles estão no poder e nós estamos na oposição para mostrar o que eles fazem de errado, porque essa é a nossa missão. O povo nos colocou nesses lugares e nós não vamos nos calar. Ninguém vai nos calar. Um grande abraço. Tamo junto.